Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ao Evangelho desta terça-feira, dia 17 de setembro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos nesse amor de Cristo, ouçamos agora com atenção o Santo Evangelho da liturgia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o quadro que o Evangelho descreve da viúva de Naim é um retrato fiel daquilo que acontece no mundo de hoje, quando verificamos o sofrimento e o pranto de tantas mães que acompanham o filho morto, pela falta de esperança, pela droga, pela desarmonia, pela prostituição e pelas frustrações da vida. Naquele tempo, aquela mãe viúva teve a graça de encontrar com Jesus e foi testemunha do milagre de ver o seu filho levantar-se pelo seu poder. Hoje também Jesus continua fazendo milagres no meio do seu povo, atendendo ao apelo das mães que choram pelos seus filhos mortos pelo mundo. As mães de hoje, portanto, também precisam fazer como a viúva de Naim e apresentar seus filhos a Jesus, para que ele possa tocar o caixão que prende, escraviza e oprime a juventude. Ontem como hoje, o pecado é o caixão que nos prende e nos faz parecer mortos e sem esperança. Ele é a teia na qual o demônio envolveu a humanidade e da qual Jesus veio nos libertar. Jesus não deixará de atender ao pedido de uma mãe que suplica pela salvação do seu filho. Ele olha para cada uma hoje e consola dizendo: "Não chores." A mãe que no caminho da sua vida encontra Jesus tem muito mais ânimo e condições para levar seus filhos até ele para que sejam tocados e libertados. Hoje também aos filhos, Jesus ordena: "Jovem, levanta-te." Mesmo diante da morte, nós precisamos manter viva a chama da nossa fé, pois Jesus Cristo está sempre perto e continuamente terá compaixão de nós. Peçamos ao Senhor que Ele opere milagres ao nosso redor, que Ele enxugue as lágrimas de todas as mães que choram pelos seus filhos e, ao mesmo tempo, que Ele levante todos os jovens e as jovens que se sentem desanimados pelo peso que o mundo põe nas suas costas. Assim nós também poderemos testemunhar os milagres que acontecem ao nosso redor e anunciar como aquele povo, Deus veio visitar o seu povo. Você conhece alguém que caminha no mundo como um morto ou como uma morta? O que você tem feito por essa pessoa? Você já apresentou a Jesus? Você tem sido testemunha de milagres? Você tem anunciado aos quatro ventos o que tem visto Jesus fazer? Se você for uma mãe nessas condições, apresenta o seu filho a Jesus e ele o curará. Reflita sobre isso, meus irmãos. Que todos vocês tenham uma terça-feira abençoada por Deus.